Uma das perguntas mais buscadas por pequenos empreendedores é direta: meu negócio é realmente forte no mercado ou estou apenas conseguindo sobreviver? E responder isso apenas olhando para o faturamento ou número de clientes é perigoso. Esses números mostram que já aconteceu, mas não indicam se sua empresa consegue se sustentar e crescer em um ambiente que é cada vez mais competitivo. Então, para responder essa pergunta com mais segurança, existem duas matrizes estratégicas que ajudam muito nisso, e a lógica por trás delas é simples e extremamente prática. É isso que vou mostrar agora para você entender se a sua empresa realmente é forte no mercado ou não. Pode acreditar. Então vamos lá. 1. Entendendo a força atual do seu negócio. Primeiramente, é preciso analisar de modo profundo a sua empresa por dentro, tudo para identificar o real cenário e a situação atual e realista do seu negócio. E para isso, existe a análise SWOT. SWOT é uma abreviação em inglês de 4 pontos utilizado nessa ferramenta. S de Strengths, que é força, W de Weakness, que é fraquezas, O de Opportunities, que é oportunidades, e T de Threat, que é ameaça. Em alguns lugares você vai encontrar a análise SWOT como FOFA, que é a abreviação desses 4 pontos em português citados acima. Forças e fraquezas são encontrados no ambiente interno da sua empresa, representam os itens que a empresa tem controle e que pode mudar quando precisar. Alguns exemplos para esse caso são produtos, equipes, preços, localizações, estruturas, etc. Forças são elementos e características do seu ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência no mercado em que atua, pontos fortes da empresa. Por exemplo, uma sorveteria que tem uma excelente localização no centro de uma cidade turística pode ser considerada como uma força. Dessa forma, um restaurante que tem o melhor cozinheiro do país também é uma força. Fraquezas. De forma resumida, as características e elementos do seu ambiente interno que desfavorecem sua empresa em relação à concorrência e mercado em que atua são suas fraquezas, pontos fracos da empresa. Por exemplo, uma fábrica de roupas que tem um equipamento muito antigos e que dão problemas diversas vezes. Isso é uma fraqueza porque prejudica a carga produtiva desta empresa, além de gerar mais custos para manutenção. Ou então um hospital que tem uma equipe pouco qualificada e desinteressada pelo trabalho também pode ser considerado como fraqueza. Repare que nesses dois exemplos, as empresas têm controle sobre essas fraquezas e pode tentar mudar isso de alguma forma. Oportunidades e ameaças são encontradas no ambiente externo da sua empresa. São exemplos: clima, taxas de juros, mudanças de legislação, câmbios, desastres naturais, políticas ambientais, guerras, embargos econômicos, crises econômicas, eleições, etc. Você pode aproveitar as oportunidades e se proteger das possíveis ameaças. Oportunidades. Sempre que um fator externo cria um cenário favorável para a empresa, ela representa uma oportunidade. Por exemplo, imagine uma empresa que produz canudos biodegradáveis quando o governo anuncia que será proibida a venda de canudos de plástico. É uma baita oportunidade para essa empresa aumentar suas vendas, já que o seu produto segue as novas regras impostas pelo governo, enquanto a maioria dos seus concorrentes não. Ameaças. Todos os elementos ou conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a empresa e sobre os quais a empresa não tem controle são ameaças para o negócio. Por exemplo, o aumento do preço do combustível é uma ameaça para empresas de transporte, ou então o aumento de chuvas e tempestades em cidades com lindas praias também é uma ameaça para os hotéis destes locais. Uma análise SWOT organiza suas principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em uma lista organizada, geralmente apresentada em uma grade simples de 2x2. Então, se quiser entender a análise SWOT com muito mais detalhe e exemplos, assista o vídeo completo sobre esta ferramenta clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Entendendo a competitividade do mercado em que atua. Depois de analisar internamente o seu negócio com a análise SWOT, você tem um panorama bem aprofundado e realista da sua empresa. E com isso bem claro, agora é preciso entender e analisar o cenário externo do seu negócio, ou seja, avaliar o quão competitivo é o mercado em que a sua empresa atua, tanto a concorrência quanto os consumidores e fornecedores. E é justamente aqui que entra a matriz 5 forças de Porter. 5 forças de Porter foi desenvolvido por Michael Porter, professor da Harvard Business School, em 1979. Este modelo é destinado à análise de competição entre empresas. Michael Porter desenvolveu esta análise estratégica baseada nas necessidades que a análise SWOT possuía. Esta ferramenta estuda as forças que influenciam a capacidade de uma empresa em atender seus clientes e obter lucro. E ela considera 5 fatores, as forças competitivas, que devem ser estudadas para que se possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente. As 5 forças de Porter funcionam como pilares para uma empresa. A ideia é que, caso algum pilar seja modificado, a empresa precisa reavaliar seu posicionamento estratégico no mercado. Porter percebeu que as organizações observavam atentamente seus concorrentes. No entanto, ele as incentivou a olhar além das ações dos seus concorrentes e examinar quais outros fatores poderiam impactar o ambiente dos negócios. Como resultado, ele identificou 5 forças que compõem um ambiente competitivo e que podem influenciar diretamente sua lucratividade.
Esta ferramenta estuda as forças que influenciam a capacidade de uma empresa em atender seus clientes e obter lucro, e ela considera 5 fatores, as forças competitivas, que devem ser estudadas para que se possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente, que são rivalidade entre concorrentes, poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos clientes, ameaça de novos produtos ou serviços e ameaças de novos concorrentes. Essas 5 forças de Porter funcionam como pilares para uma empresa. A ideia é que, caso algum pilar seja modificado, a empresa precisa reavaliar seu posicionamento estratégico no mercado. Essa ferramenta faz com que as organizações observem atentamente seus concorrentes. No entanto, incentiva também a olhar além das ações de seus concorrentes e examinar quais outros fatores podem impactar o ambiente de negócios. Como resultado, todas essas 5 forças que compõem o ambiente competitivo podem influenciar diretamente a performance e lucratividade do seu negócio. 1. Rivalidade entre concorrentes. Neste item, analise os números e forças dos seus concorrentes. Onde a concorrência é intensa, as empresas podem atrair clientes com reduções de preços agressivas e campanhas de marketing de alto impacto, por exemplo. Além disso, em mercados com muito concorrentes, seus fornecedores e clientes podem ir para outro lugar, caso sintam que não estão tendo um bom negócio com você. Por outro lado, onde a concorrência é mínima e ninguém mais faz o que você faz, sua empresa provavelmente terá uma força tremenda e lucros constantes. Poder de negociação dos fornecedores. Este item é determinado pela facilidade com que seus fornecedores aumentam seus preços ou alteram sua qualidade de produto, por exemplo. Quanto mais você pesquisar e testar, mais fácil será mudar para uma alternativa mais barata e compatível com suas necessidades, ou seja, o poder de barganha da sua empresa é alta com esses fornecedores. Porém, quando menos fornecedores houver e quanto mais você precisa de ajuda deles, mais forte será a influência deles sobre o seu negócio. Ou seja, o poder de barganha da sua empresa é pequeno em relação a esses fornecedores, e de fato, isso pode afetar a lucratividade do seu negócio. Poder de negociação dos clientes. Este pilar analisa qual é o poder de barganha que os seus clientes têm com a sua empresa. Do mesmo modo que explicamos o poder de barganha dos fornecedores, conforme falamos anteriormente, o poder de barganha dos clientes segue o mesmo princípio básico. Portanto, quanto maior o nível da concorrência do mercado, maior será o controle dos clientes sobre o processo de venda. Da mesma forma, se os clientes estiverem em situação que são poucas empresas que oferecem a solução do que precisam, o poder de barganha volta para as empresas. Porém, em alguns casos, o ticket médio é alto, o que torna cada cliente individual uma parte importante das receitas da empresa. Isso faz com que o poder da barganha seja mais equilibrado, já que um depende quase que igualmente do outro. Por exemplo, se você tem uma sorveteria, um cliente comum não tem um poder de barganha tão alto, até porque seu ticket médio é baixo, cerca de 5, 10 reais por compra. No entanto, imagine que você trabalhe com construção de imóveis e seu cliente seja um grande varejista, como a Casas Bahia, por exemplo. Com toda certeza, o poder de barganha desse cliente é bem alto, visto que sua compra representa um grande faturamento. Ameaça de produtos substitutos. Este pilar se refere à probabilidade de seus clientes encontrarem uma maneira diferente de fazer o que você faz. Por exemplo, hoje em dia ter uma câmera fotográfica analógica e não profissional já não é tão comum como antigamente, até porque ela foi substituída pelos smartphones na maioria dos casos. Ou seja, a ameaça de produtos substitutos neste caso era alta, a partir do momento que os smartphones passaram a ser mais populares. Sob o mesmo ponto de vista, atualmente é muito difícil imaginar algo que substitua os smartphones do nosso dia a dia, concorda? No caso dos smartphones, podemos ir até mais longe, porque ele pode ser considerado um produto substituto de outros itens. Por isso, uma substituição fácil, barato e provável de fazer pode enfraquecer sua posição e ameaçar sua lucratividade. Ameaças de entrada de novos concorrentes. Por fim, chegamos à última das 5 forças de Porter. A posição da sua empresa pode ser afetada pela capacidade das pessoas e empresas entrarem no seu mercado? Aqui, pense como o seu negócio pode ser prejudicado caso algum novo concorrente entre no seu segmento de negócio. Então, analise o como isso pode ser feito com facilidade por outras empresas, por outras pessoas. Da mesma forma, se quiser entender a matriz 5 forças de Porter com muito mais detalhe e exemplos, assista o vídeo completo sobre essa ferramenta, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. A combinação da análise SWOT com as 5 forças de Porter oferece um panorama robusto, porque enquanto a SWOT te dá uma visão geral do seu negócio, vindo de uma visão mais interna, as forças de Porter desvendam a estrutura e a lucratividade potencial do setor da sua empresa. Logo, elas te ajudam a identificar de onde vêm as pressões competitivas e a encontrar formas de construir vantagens competitivas saudáveis. Dessa forma, essa clareza é fundamental para definir objetivos e metas que realmente posicionem sua empresa para o caminho certo e desejado. E se ficou até aqui, vamos indicar um vídeo que mostra as 10 principais ferramentas de planejamento estratégico que poucos profissionais conhecem, mas que trazem resultados incríveis. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição.
Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.